Gravação iniciada, presidente. Muito bom dia, eu sou Paulo Matheus Conde, presidente da segunda turma, quarta Câmara da primeira sessão. Estamos iniciando as sessões desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, com a presença dos colegas componentes da banca de julgamento, aos quais eu cumprimento a partir de agora. Conselheiro Marco Rogério, bom dia. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos demais colegas conselheiros, bom dia ao Isaías, lá do suporte do CARF. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, bom dia, Pagano. Bom dia, presidente, demais colegas, pessoal do suporte lá de Brasília, do CARF, bom dia a todos. Conselheiro Evandro Correia Dias. Evandro, bom dia. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros, bom dia, Isaías, demais colegas aí do suporte do CARF. Desejo uma excelente sessão a todos. Conselheira Júnia Roberta Gouveia Sampaio, bom dia, Júnia. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, Isaías. Conselheiro Iágaro Jung Martins, bom dia, Iágaro. Bom dia, presidente, bom dia, demais colegas conselheiros, bom dia, Isaías, suporte em Brasília. Conselheira Paula Santos de Abreu, bom dia, Paula. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, bom dia, Isaías, bom dia. Conselheiro Luciano Bernatti, bom dia, Luciano. Bom dia, presidente, bom dia, colegas, o apoio em Brasília, bom dia. Cumprimento também o pessoal do suporte em Brasília, o Isaías, muito obrigado pela sua presença, sempre muito efetiva, e lembro aos conselheiros que quando não estiverem falando, por favor, permaneçam com os microfones fechados para evitar interferência, e lembro ao conselheiro Evandro que não se esqueça da gravação aí de apoio, até de um suporte, se necessário. Nós vamos iniciar nossa pauta de hoje, é o item 50, tem uma preferência, porque vai haver sustentação oral, e eu peço ao Isaías que convoque a presença da patrona, a doutora Michele Cristina Bispo, a relatoria da conselheira Paula. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item. Os processos já estão na pauta. Doutora Michele, seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Item 50 da pauta. Doutora Michele Cristina. Seu processo será julgado agora. Favor verificar a mensagem privada no chat. Enquanto a patrona... presidente. Obrigado. Enquanto a patrona não aparece, eu gostaria de lembrá-los também para que fizessem o gerenciamento da qualidade aí para a baixa definição dos nossos vídeos, do nosso áudio. Doutora Michele? Bom dia, doutora. Bom dia, doutores. A senhora está me ouvindo bem? Estou. Vocês me ouvem bem também? Me veem? Ok, tudo ok. Nós vamos iniciar, então, o julgamento do item 50 da pauta. O recorrente, a senhora é a patrona, né? O recorrente é LPS Sul Consultoria de Imóveis, a relatoria da conselheira Paula. Ela vai fazer um breve relato, porque a senhora vai fazer sustentação oral e depois a senhora tem um tempo regimental para a sua defesa, ok? Perfeito, obrigada. Então tá, os demais desliguem o microfone. Relatora Paula, por favor, com a palavra. Bom dia, patrona, bom dia, colegas. Esse é um caso bem simples e típico de aplicação da retroatividade benigna, no caso da aplicação da multa pelo atraso na entrega de imóvel. É um recurso de ofício, na verdade, e eu acho que não tem muito o que dizer, senão eu vou entrar aqui já no mérito. Eu vou passar a palavra para a patrona, então, doutor Paulo, se o senhor me permitir. Perfeito. Com a palavra, doutora. Bom dia a todos novamente. Realmente é um caso bastante simples, como antecipado pela ilustre relatora. Aqui é a cobrança de uma multa por suposta falta de entrega de informações relativas a transações comerciais de uma das filiais da LPS, a filial localizada ali em Florianópolis.
Inicialmente havia sido aplicada a multa prevista na norma regulamentar, né, na IN 694 de 2006, o artigo 4º, inciso 2º, que previa, à época ali, uma aplicação de multa de 5% sobre o valor das transações comerciais. Essa multa, essa norma regulamentar, ela tem como base, os senhores bem sabem, o artigo 57, inciso 2º, da MP 2158-35 de 2001. E, posteriormente à apresentação da impugnação pela hora recorrida, houve uma alteração legislativa. Em 2012, teve essa alteração que reduziu tanto o percentual da multa, quanto também teve uma pequena alteração na redação de qual seria a base dessa multa. Então, o percentual de multa caiu ali de 5% para 0,2%, e a base que antes era valor das transações comerciais próprias do contribuinte, passou a ser o faturamento do mês anterior àquele da entrega da declaração. Isso traz aqui uma situação benéfica, né, para a recorrida, não só em termos do percentual, obviamente, né, uma redução de 5% para 0,2%, como também deixa mais clara ali qual que era a intenção do legislador em relação à base a ser aplicada para essa multa, né, de aplicação dessa multa. Porque anteriormente, né, até foi um problema que a gente identificou aqui, essa redação, ela dava margem, eventualmente, para algum tipo de confusão por parte do fisco na aplicação desse dispositivo, que foi o que aconteceu. Nesse caso, agora, como ele fala de faturamento, né, alterou-se para faturamento, isso deixa muito clara a intenção do legislador que a base dessa multa é realmente as receitas operacionais ali da recorrida ou do contribuinte, no caso. E com isso, né, nesse caso em específico, a partir da DACOM, né, a primeira instância, ela identificou que a multa que anteriormente era aplicada em aproximadamente ali 2.600.000, né, ela foi alterada, foi reduzida para mais ou menos R$1.400.000. Então, uma redução bastante drástica, né? Por conta disso, aí a gente tem a aplicação do artigo 106, inciso 2º-C do CTN, que dispõe que quando a gente tem uma situação de alteração aqui de legislação, com uma penalidade menos severa para o contribuinte num ato que ainda não tenha sido definitivamente julgado, que era o caso, né, e é o caso, você tem a possibilidade de retroatividade benigna dessa norma. Então, deve ser observado esse dispositivo. A gente tem vários casos aqui no CARF, vários precedentes no CARF, na Câmara Superior, sobre a necessidade de aplicação dessa retroatividade benigna. Nesse caso em específico desse dispositivo, nós temos também alguns julgados desse egrégio CARF, de modo que ele deve ser, sim, observado para o presente caso, né, seguindo aí o entendimento já consolidado por esse conselho. Mas, de toda forma, caso não se entenda pela aplicação da retroatividade benigna, tem um argumento subsidiário, que é justamente o argumento apresentado na impugnação de necessidade de, ao menos, você ajustar essa base que foi utilizada pelo fisco a partir da norma original. E por que disso? Na verdade, a instrução normativa, né, que é a norma regulamentar, ela suprimiu a palavra própria, né, da base ali da aplicação da multa. Então, ela falava de transações comerciais, né, e não falava de transações comerciais próprias, né. Esse próprias, ele vem da MP, que é realmente a norma legal que dá base a essa norma regulamentar da instrução normativa. E, obviamente, por ser uma norma, a MP ser uma norma hierarquicamente superior em relação à instrução normativa, ser uma norma legal, né, ao contrário da instrução normativa, que é uma norma regulamentar, você deve olhar, sim, para a MP. E a MP traz ali a informação de transações próprias. O que acontece? Como o fisco não olhou para a MP, olhou apenas para a IN, ele acabou se utilizando aqui do valor, para a base de cálculo dessa multa, ele se utilizou do valor
comercializado ali de operações de compra e venda entre as partes, e não necessariamente a receita operacional da recorrida. Então, a recorrida ela é uma empresa do setor imobiliário, obviamente, e aí compradores e vendedores negociam ali esses imóveis. Ele utilizou o valor desta negociação, o valor acordado nessa negociação de compra e venda, e não o valor do percentual que é próprio da recorrida a partir da intermediação que ela oferece na venda desses imóveis. Então, apenas um pequeno percentual, coisa de 2% do valor dessa negociação é que vai efetivamente para a recorrida, que é sua receita. O restante é a negociação da compra e venda desse imóvel, não tem relação nenhuma com receita dela, ela não tem nenhum tipo de responsabilidade pelo recolhimento de tributos em cima desses valores, nem nada do tipo. Então, realmente deveria ter sido olhado para esse percentual que corresponde à sua receita operacional. E aí, partindo dos mesmos dados utilizados pelo fisco para a aplicação da multa original, né, que foi as informações da Admob retificadora, né, que não foi questionado ali pelo fisco o valor de intermediação que foi aplicado para a recorrida, nós teríamos que a base de cálculo, ao invés de ser 53 milhões, seria coisa de 1.200.000. Então, nós teríamos uma redução também no valor da multa, aplicando o percentual original, para aproximadamente 61 mil reais. Então, caso não seja aplicada a retroatividade benigna, o que não se espera aqui, o que espera que seja realmente observado, dada a aplicação do artigo 106 do CTN, pede-se que ao menos seja ajustada essa base para redução para o valor aproximado aí de 61 mil. Eu agradeço a palavra. Muito obrigado, doutora. Zera Paula, o voto. Deixa eu ver aqui. Eu já vou direto para o voto, então, tá? Folha 5 do acórdão, da minuta do acórdão. Bom, trata-se de recurso de ofício interposto com fulcro na portaria MF3 de 3 de janeiro de 2008, que estabelecia o limite de R$1 milhão para exoneração do crédito tributário, procedida por decisão de primeira instância administrativa, sem necessidade de sua revisão obrigatória em segunda instância. Destaca-se que a decisão recorrida reduziu de R$ 2.682.654,76 para R$ 1.455,89 o valor da multa lavrada em virtude de omissão de informações declaradas na DIMOB apresentada pela contribuinte. E aí eu me corrijo, né, que eu disse que era por atraso, mas na verdade é omissão de informações declaradas na DIMOB. Muito embora a portaria MF 3 de 2008 tenha sido revogada pela portaria MF 63 de 2017, que alterou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício pelas turmas de julgamento das delegacias da Receita Federal do Brasil de julgamento para R$ 2,5 milhões, o qual deve ser observado para apreciação desse recurso por essa turma julgadora nos termos da súmula CAF número 106, a exoneração do crédito tributário ainda assim ultrapassou o novo limite estabelecido. Dessa feita, eu voto por conhecer do recurso de ofício. No mérito, entendo que a decisão recorrida não merece reparo. De certo que, nos termos do artigo 144 do CTN, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificado ou revogado. No entanto, o artigo 106, inciso 2, a linha C do CTN, garante ao contribuinte o direito de aplicação de norma mais favorável, surgida posteriormente quando essa impingir penalidade mais branda que a prevista na lei vigente ao tempo do fato gerador, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança. Eu trago aí o artigo. Esse é exatamente o caso dos autos. A fiscalização aplicou multa no valor de R$ 2.682.654,76 por omissão de informações quando da apresentação de sua declaração de informações sobre atividades imobiliárias, a DIMOB. O cálculo da multa foi realizado tendo como base o disposto no artigo 57 da medida provisória número 2135/35
65 de 2001 e regulado pela Instrução Normativa 694 de 2006, em seu artigo 4, que assim dispõe. Aí eu trago os dois incisos. Ocorre que, posteriormente à lavratura do auto de infração em questão, foi promulgada a Lei 2.766 de 2012, que alterou a inteligência do artigo 57 da Medida Provisória 2.158/35 de 2001. A nova lei estabeleceu que a base de cálculo da multa por apresentar a declaração com informações inexatas, incompletas ou omitidas seria o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração. A alíquota também foi alterada de 5% para 0,2%, a saber, trago aí os incisos. Assim, aplicando-se a retroatividade benigna prevista no artigo 8º da Lei 2.766 de 2012, que alterou o artigo 57 da medida provisória número 2.158/35 de 2001, eu voto por negar provimento ao recurso de ofício. O senhor está sem som, doutor Paulo. Estou sem som. Saiu, estava com um problema aqui. O propósito do relator, então, é negar provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida. Alguém quer se manifestar a respeito? Então, vamos escolher os votos. Marco Rogério. Presidente, acompanha a relatora. Agano. Acompanha a relatora. Evandro. Acompanha a relatora. Conselheira Júnior. Com a relatora. Ágaro. Com a relatora. Luciano. Acompanha, presidente. Também acompanha a relatora, unanimidade, negado o provimento ao recurso de ofício, mantida a decisão recorrida. Muito obrigado pela sua presença, doutora, tenha um bom dia. Obrigada a todos, bom dia e bom trabalho. Muito obrigado. Continuando, então, com a nossa pauta, eu vou dar um tempo aqui a pedido do conselheiro Marco Rogério, em função dos problemas que estão havendo lá na residência dele, de construção, ali nas proximidades, está com muito ruído, então eu vou deixar para fazer os processos que o Marco, o relator, mais tarde, no momento que isso, pelo menos, diminuiu. Vamos esperar que diminua, né, esse barulho. Então, vou começar com o item 44, relatoria da conselheira Júnior, Centro Educacional Taboão Limitada. Ok, Júnior? Ok. Já está na pasta? Relatório e voto. Tá bom. Isso aqui é o seguinte. Uma decisão belíssima da DRJ Campinas, um conselheiro muito dedicado e atencioso. Bom, o que é isso? Foi uma exclusão da empresa, do Simples, tá? Por omissão de receita. E aí, essa aqui é o lançamento, tá? Não é o processo de exclusão do Simples, é o processo relativo ao lançamento. E ela traz uma série de questionamentos que foram rebatidos. A decisão recorrida deu parcial provimento, porque reconheceu a decadência de parte, reconheceu, inclusive, de ofício, por ser matéria que poderia ser conhecida de ofício. E aí, o questionamento do contribuinte foi o seguinte: no momento, ele entregou uma série de livros, tá? E no momento em que ele fez isso, ele não foi dada a ele a opção pelo lucro presumido, tá? Agora eu já não me lembro direito, mas vai estar aqui no voto. Se não me engano, já foi feito diretamente o arbitramento. Então, vamos para o voto. Está aí nas folhas 3. Recurso se restringe a uma única alegação, qual seja, nulidade do processo fiscal, uma vez que, quando promovida a exclusão, não foi intimada a optar pelo regime de apuração do tributo, uma vez que o fiscal determinou que fossem cumpridas as obrigações acessórias relativas ao lucro real. Conforme exposto no relatório da decisão recorrida, na abertura do procedimento fiscal, a autoridade exigiu a apresentação dos seguintes documentos, e aí eu transcrevo.
a fiscalizada disponibilizou diversos documentos requisitados pelo fisco e, em 30 de 10 de 2007, encaminhou cópia de decisão judicial na qual foi negada a permanência no regime do Simples, mantendo a exclusão realizada por ato da administração tributária em razão do exercício da atividade para a qual era vedada a época. Após diversos termos e petições, o fisco elaborou o termo de contratação e reintimação número 1, datado de 4 de 8 de 2008, do qual a contribuinte teve ciência pessoal em 6 de 8 de 2008. E aí eu transcrevo, que é lá, intimado e reintimado, indevidamente encontra-se excluída do Simples desde 99. Através do processo judicial, procurou anular e foi indeferido. Destaque-se que somente através da segunda alteração contratual teve o objeto retificado. Do exposto, estamos reintimando para reapresentar no máximo de 15 dias as DIPJs através do sistema de apuração do lucro real, embasada pela escrituração e livros pertinentes. Verifica-se, assim, que a intimação pressupõe que o regime de tributação aplicável seria o lucro real, sem motivar o porquê a recorrente estaria impedida de optar pelo lucro presumido. A recorrente defende seu direito de optar pelo regime que lhe parece mais favorável, no caso, o lucro presumido. Entendo que a legislação tributária ela assegura esse direito, de ver o enquadramento legal do artigo 530, aí do regulamento, eu coloquei lançamento. Pela leitura do mencionado artigo, parece claro que o arbitramento se aplica às empresas obrigadas a apurar pelo lucro real, o que não foi demonstrado no lançamento fiscal. Isso porque, de acordo com o artigo 14 da 9.718, correspondente ao 246 do Rio 99, vigente à época, estavam obrigadas à apuração pelo lucro real as pessoas jurídicas, e aí eu transcrevo. Como dito, a autoridade fiscal não fundamentou a obrigatoriedade de apuração pelo lucro real em nenhuma dessas situações, bem como não motivou por que a recorrente não poderia optar pelo lucro presumido. A solução da lei disposta nos autos demanda que se responda da seguinte questão: com a exclusão da contribuinte, fica ela automaticamente submetida ao IR com base no lucro real? De acordo com a primeira turma ordinária da quarta Câmara da primeira sessão, a resposta é negativa. Com efeito, decidiu a turma por unanimidade de votos no julgamento do acórdão 1401.004.336 que deve se oportunizar à empresa excluída do Simples a opção de apurar seus resultados, não podendo a Fazenda Nacional escolher em seu lugar, sob pena de, assim o fazendo, submeter a pessoa jurídica excluída, dentre os regimes que poderia legalmente adotar, à tributação por aquele mais oneroso. A decisão recebeu a seguinte emenda, e aí eu coloquei aqui. Do voto do conselheiro relator Cláudio de Andrade Camerano, transcrevo o seguinte trecho, o qual adoto como razão de decidir. Como se deduz, a recorrente teria ficado limitada a um tipo de apuração dos tributos, no caso, lucro real, entendimento que discordo totalmente. Essa posição defendida pela autoridade fiscal elimina de pronto qualquer possibilidade de a empresa, então excluída do Simples, apurar seus tributos devidos pela regra do lucro presumido. Entendo que não há disposição na legislação tributária que permita concluir que, uma vez excluída do Simples, a empresa não possa, caso preencha os requisitos legais pertinentes, ser tributada pelo lucro presumido, regime pelo qual a recorrente aspirou ser assim tributado. Poder-se aceitar a posição da autoridade fiscal caso a contribuinte estivesse pleiteando a adoção de um regime de tributação para o qual houvesse exigência de obrigações acessórias mais drásticas que aquelas associadas ao regime que lhe tivesse sido atribuído pela fiscalização. E isso, se tais obrigações acessórias mais drásticas não pudessem ser satisfeitas pela contribuinte, como é o caso da manutenção de determinados livros fiscais. Mas este não é o caso que aqui se tem, pois na medida em que o lucro real é o regime que mais obrigações acessórias impõe ao sujeito passivo, nunca se terá uma situação na qual um determinado contribuinte está apto a optar pelo lucro real, mas não está para o lucro presumido. Nos termos do artigo 527 do RIF, as empresas optantes pelo lucro presumido devem manter escrituração contábil ou, alternativamente, que mantenham o livro caixa com movimentação financeira.
de se observar que no termo de verificação fiscal consta a informação da entrega pelo contribuinte das notas fiscais de saída. Pense assim que a contribuinte poderia ser intimada para, por exemplo, refazer seu livro caixa, já que dispunha de documentação de todo o seu faturamento, ou seja, não lhe foi dada a oportunidade de optar pelas regras do lucro presumido. Mas essa forma de tributação lhe foi deixada de lado por uma razão que, reitero, não tem amparo na legislação. A autoridade fiscal somente lhe concedeu uma única opção, qual seja a tributação pelas regras do lucro real. A possibilidade de opção pelo lucro presumido, pelas regras do artigo simples, já constava de perguntas e respostas da Secretaria da Receita Federal. E aí ele coloca a pergunta número 183. Tal possibilidade foi, depois, expressamente inserida na legislação que rege o Simples Nacional. A pessoa jurídica excluída do Simples deve apurar seu resultado pelo lucro real ou presumido, não existindo escrituração na forma da legislação comercial fiscal, nem o livro caixa, seria correto o arbitramento do lucro, mas com base no inciso 3 do artigo 530 do RIR 99. Deste modo, tendo a contribuinte sido excluída do Simples, mas mantido documentação, no caso de todo o seu faturamento, que lhe permitia, em tese, ser tributada pelo lucro presumido, lhe deveria ter sido aberta a possibilidade de optar pelo regime de tributação que viesse a preferir. Como demonstrado, o contribuinte apresentou os livros fiscais requeridos pela autoridade, sendo assim, deveria lhe ter sido oportunizada a opção pelo regime de tributação que viesse a preferir. Em face do exposto, dou provimento ao recurso. Ô Júnior, eu estou vendo aqui, quem relatou esse processo na DRJ fui eu. Foi. Agora, não tinha nada disso lá na DRJ. O que o contribuinte está alegando aqui agora? Ele já teve uma parte do... Eu vou ter que ler esse voto, já faz 10 anos. Mas, antecipadamente... Você deu a decadência. Sim. E manteve o resto. Inclusive o arbitramento. O que ele está alegando, e eu estou conhecendo, é que haveria aí uma nulidade por cerceamento de direito de defesa, porque ele deveria ter sido dada a oportunidade de optar pelo lucro presumido. Como eu entendo que nulidade é matéria que a gente pode reconhecer de ofício, eu não aplico como é que chama aqui? A preclusão do artigo 17, e eu estou conhecendo e dando provimento. Ele nunca tocou nesse assunto lá na DRJ. Esse é um ponto fulminante para mim. Mas, de qualquer maneira, ele foi... Também não me lembro, teria que ler, o processo é bem grande aí, mas ele foi excluído do Simples porque passou do faturamento, foi isso? Foi omissão de receita. Olha, eu já assim, no último caso, eu pedi vista para ver melhor o processo, faz tanto tempo, né, quando eu relatei isso, mas que ele não tocou nesse assunto lá na impugnação, não tocou no assunto. Deixa eu confirmar aqui, Cicone, só um minutinho. Vê se foi omissão de receita, mas deve ter sido isso mesmo. Foi omissão de receita. Isso. Presidente? Pois não, Evandro. Eu gostaria de falar. Claro, pode falar. Às vezes eu não estou vendo vocês aqui, que me está cortando um pouco. Trata-se de Simples Federal, não havia essa possibilidade dele optar pelo lucro presumido. Eu fiz dezenas de processos de exclusão do Simples Federal. Estudei esse assunto a fundo, não há a possibilidade dele se abrir prazo para ele optar pelo lucro presumido. Se ele apresentasse escrituração completa, a gente podia apurar pelo lucro real. Caso contrário, é lucro arbitrado. O Simples Nacional que vem trazer essa possibilidade. Essa possibilidade não existia no Simples Federal. Nunca existiu. Essa possibilidade é trazida somente no Simples Nacional. Mas aqui, o Camerano trata disso no voto. Eu discordo do voto Camerano. Ele fala que a orientação, pelo que constava da perguntas e respostas, dava a entender que seria possível sim. O Simples Federal, não. Júnior, eu concordo. Júnior, só um instante. O perguntas e respostas é do Simples Nacional. O Simples Federal não tinha perguntas e respostas. Perguntas e respostas. O Camerano do Simples Nacional. Eu estou olhando isso. Ele está usando, só um instante, ele está usando a legislação do Simples Nacional e o perguntas e respostas do Simples Nacional. Sim, o Simples Nacional trouxe de forma explícita essa opção. Se você abrir a opção, o contribuinte optar pelo presumido. O Simples Federal, eu volto a insistir, nunca houve essa possibilidade.
está equivocado para mim. Claro, minha humilde opinião. Eu só quero... Eu discordo do voto da relatora e do Camerano, né, porque ele está aplicando perguntas e respostas ali do Simples Nacional ao regime do Simples Federal. Né? Isso é recorrente, eu vejo no CAF, tentar se aplicar uma legislação... Agora, uma dúvida aqui, uma dúvida sincera aqui. Sim. Havendo a omissão na legislação, né? Porque uma coisa é o seguinte, nós não estamos falando mais de Simples, ele está excluído. Ok. E aí, por que eu deveria agora me pautar na legislação do Simples? Não, Júnior... Como regra geral, existe a possibilidade de apuração pelo lucro real e lucro presumido. Ok. Foi excluído. Não. Agora, meu amigo, é regra geral. Não, Júnior. Então tá, a regra geral é o quê? Opção pelo lucro real. Ele tem escrituração completa? Não, é arbitrário. Só um instante. Gente, Júnior, um de cada vez. Um de cada vez. Ok, não, a regra geral é o lucro real. Ele tem escrituração completa? Eu já fiz isso desenhando desvejo. Ele tem escrituração completa? Não. Vai para o arbitrado. Por que não o presumido? Como é que ele faz a opção pelo presumido? Ele teria que voltar lá em 2003, 2002 e recolher o DAF pelo presumido. Ele fez isso? Não, e não tem mais como fazer. Ele não tem mais como fazer essa opção pelo presumido, porque ele não recolheu o DAF pelo presumido da época. Então, não havia, volto a dizer, não havia um dispositivo que concedesse a ele a opção pelo presumido do Simples Federal. O Simples Nacional inova nisso, trazendo esse dispositivo. Né? Essa questão a gente enfrentou muito. Exclui do Simples Federal, ok. Ele tem escrituração completa, que é a regra geral, o lucro real? Não. Então vai para o arbitrado. Por que não o presumido? Porque o presumido ele deveria ter apresentado as declarações, deveria ter apresentado o DAF tempestivamente, lá naqueles anos calendários, fazendo a opção pelo presumido. E por que o Simples Nacional pode? Porque o Simples Nacional inovou e trouxe esse dispositivo dizendo que ele pode. Então, eu não olho mais aquelas regras que eu tinha do presumido e do real. Eu vou olhar o comando do Simples Nacional que tem essa permissão. Só isso. Bom, um de cada vez, porque nós estamos aqui, todo mundo... Claro, um de cada vez. Tranquilo isso, presidente. Agora, eu vou abrir a palavra para a tréplica da Júnia rapidamente, depois a Paula quer falar, o Luciano quer falar. Tá, vou só finalizar o que eu acho o seguinte. O lucro presumido é uma opção, aí você fala, poxa, ele não optou lá atrás. Eu acho, claro que ele não optou, por quê? Porque ele estava no Simples. Então, não tinha por que ele fazer uma opção. A questão é que eu acho que a partir do momento em que você é excluído e que você cai, portanto, numa regra geral de tributação, e esse lá, a regra geral é o lucro real. Não, é o lucro real desde que ele tenha escrituração. Existe a opção, e é exatamente isso que ele está questionando. Que seja possibilitada a ele, uma vez que ele foi excluído do Simples, a opção pelo lucro presumido. Pronto, encerrei. Pronto. Antes de passar para o Luciano e para o Iago, eu só quero fazer uma colocação. Eu não lembro do processo, evidentemente, que eu só teria que ver, né, olhar, mas essa opção é verdadeiro, o lucro real é a regra geral, está tudo certo. Só que tem um ponto fulminante. Ele teria que ter escrituração, não tem que dar prazo nenhum para ele fazer escrituração. Ele não tinha escrituração. É isso, porque, independentemente do que o Evandro falou, que é um fato interessante que ele trouxe também, e você contrapôs dizendo, mas a regra geral é essa, ok. O Simples talvez não pudesse, o Simples Federal não pudesse impedir, por causa da regra geral, de que o contribuinte pode, o lucro real, todos podem. Só que ele tem que ter tudo que o lucro real exige, ele não tinha. Qual é o que a fiscalização poderia fazer? Presumido não pode fazer. Real ele não tem, só resta o arbitrado. Então, esse é o ponto fulminante dessa conversa toda. Um por vez, Luciano. Luciano, você me permite, desculpa te interromper e passar um pouco na sua frente? Mas só passando na frente do Iago também, mas tudo bem, Paulo. Não, é só para falar do artigo 16 da lei que rege o Simples Federal, porque há previsão legal, tá? Para aplicar a tributação do lucro presumido. Desde que tenha a regra. Ela está falando de lucro real aqui, não está falando de presumido. Vamos lá, Luciano, sua vez. Presidente, o Evandro tinha falado que não tinha lei prevendo, não tinha norma prevendo essa questão do lucro presumido e então cair no lucro real. Mas tem norma prevendo que ele cai no lucro real?
Não, lucro real é geral, né? Luciano, é a regra geral. O contribuinte sempre vai poder fazer opção pelo lucro real, né? Se ele quiser fazer o presumido, ele vai ter que ir lá e recolher o DARF pelo presumido ou apresentar a declaração do CTF pelo presumido. Aí ele informa para a Receita, olha, eu não vou fazer lucro real, vou fazer presumido. Mas se ele não fizer isso, a regra geral é que ele faça o lucro real. Aí ele tem que me trazer a escrituração completa para que ele siga o lucro real, né? No caso do Simples Federal, a Paula está falando aí que tem previsão legal. Então, traga o artigo, porque na legislação do Simples Federal não tem essa opção de abrir prazo para ele fazer pelo presumido. Ok, já não tendo prazo, não tendo essa possibilidade de abrir para ele fazer pelo presumido, a gente vai para a regra geral. A regra geral é o quê? Lucro real, escrituração completa. Não tem escrituração completa, a gente cai no lucro arbitrado. O que a fiscalização pode fazer, nesse caso, se ele não tem escrituração para apurar o lucro real, e geralmente não tem. Se ele não tem, em regra, ele não tinha nem pelo simples, quanto mais pelo lucro real, é arbitrar o lucro. Aí eu volto a dizer, não, desculpa, eu não vou repetir isso, mas para mim, ele, com a legislação que havia, não havia a opção de a fiscalização abrir prazo para ele optar pelo presumido. Claro que com, não, com o Simples Nacional, isso muda, porque ela vem em 9 e traz um dispositivo. Olha, a fiscalização vai intimar o contribuinte a optar pelo regime que ele bem preferir, inclusive o presumido, né? Então, com base nesse dispositivo, quando a gente fazia exclusão do Simples Nacional, a gente, sim, dava essa opção ao contribuinte. Então, se isso não foi feito nos casos do Simples Nacional, eu concordo, há uma nulidade, porque não foi aberta a opção para que o contribuinte optasse pelo presumido. Só que no Simples Federal não havia esse dispositivo. Se você observar, se a gente for aplicar essa nulidade, a gente vai ter que anular milhares de processos, porque não havia essa possibilidade. Vocês não vão encontrar um processo de exclusão do Simples Federal que a fiscalização abra prazo para optar pelo presumido, simplesmente porque não havia previsão legal. Ponto. Errei. Parou, gente, espera um pouquinho. O Pagano está falando, não estou te ouvindo, não sei se você está falando, não está percebendo que não tem microfone, se você está fazendo apenas mímica, é porque eu não consegui ouvir você absolutamente nada. Presidente, eu não acabei ainda. Presidente, antes de você falar, espera um pouquinho, só um minutinho. O Luciano não acabou ainda e o Iagro está na sua frente, depois de você. Não, eu estou aguardando a minha vez, eu não falei nada não, presidente. Não, você estava falando sim, eu acho que você estava falando mímica, mas tudo bem. Eu peço perdão, eu estou aqui falando com outra pessoa. Então eu achei que você estava fazendo algum... Tá, tudo bem, vamos lá. Eu entendi a construção que o Evandro apresentou, contudo, me parece que se trata muito mais de uma lacuna do que essa construção lógica aí. Parece uma lacuna na legislação, porque ele também não poderia escolher pelo lucro presumido. Luciano, o que você está dizendo, e a Paula disse, a Júlia me colocou, e o Evandro contrapôs, eu concordo que isso pode haver, pode não existir, pode ter a lei, pode não ter, tudo isso são assuntos que se pode estudar e se debater aqui. O ponto central que eu vejo aqui, que aliás nem foi alegado lá na DRJ na época, quando só tanto que eu analisei a decadência, é que o contribuinte não tinha escrituração para ser do lucro real. E quando não tem escrituração, ao fisco não cabe fazer pelo presumido, cabe fazer pelo arbitrado. Isso é a regra da lei. Não tem escrituração. Não tem escrituração, não cabe pelo lucro real, né, presidente? Não pelo... Eu estou falando em relação ao presumido. Não estou falando em relação ao real. Mas a fiscalização não tem nada que dizer para ele, você tem que fazer, é isso que o Evandro está dizendo. Você não, olha, você não tem aqui, você quer fazer pelo presumido, se não está previsto na legislação. Agora, isso, mas não está previsto que ele tem que vir pelo então, real também. Claro que está previsto o real, é a regra geral. A regra geral é o lucro real. Todos podem fazer pelo real. Agora, se você não quer fazer, você opta por qualquer um dos outros institutos que tem aí. Agora, se você perde esse instituto, que é o simples, você tem que ir para o lucro real. Se você não tem condição de ser no real, qual é o que sobra para o fisco lançar? Senão, vai virar uma terra de ninguém. Eu não tenho nada, ninguém me lança nada. O fisco vai usar o arbitramento, não tem outro. Gente, não, vocês estão forçando uma situação que não, é impossível, a execuibilidade disso. Se o contribuinte não tem condições de ir no simples, ele não tem escrituração para o lucro real, ele não fez o presumido, o que é que sobra? É só arbitramento. Presidente, é isso que eu falei. Para mim, é muito mais uma lacuna legislativa do que efetivamente uma construção.
real. Luciano, essa construção era tranquila, tanto na fiscalização, quanto nos órgãos julgadores, quanto pelo próprio contribuinte. Vamos trazer uma nova luz aqui, Ágora, vamos lá, vai, sua vez, depois eu pagando. Não, são três coisas. A forma de apuração das pessoas jurídicas, Luciano, a regra geral é o lucro real, entendeu? Eu até estou procurando aqui no RIR aqui para demonstrar isso para você. E eu realmente não tinha me dado conta desse detalhe que o Evandro trouxe, mas a lei complementar 123 e a 9317, elas têm diferença. A lei complementar no Simples Nacional, ela prevê essa hipótese específica de, uma vez excluído o contribuinte, lá no artigo 32, que a fiscalização tem que intimá-lo para dar opção para ele, se ele quer fazer a opção pelo presumido ou pelo lucro real. No Simples Federal, a dispositiva era a seguinte, ele vai para as demais regras das pessoas jurídicas, que é a regra geral ele não fala dessa opção. Até porque o momento da opção ele é um momento próprio, que era pelo pagamento da primeira parcela do mês de janeiro, do primeiro trimestre, que era. E eu estou olhando agora, né, então, assim, sobre esse ponto, o Luan tem razão. O regime supletivo, o regime geral é o lucro real, e no Simples Federal não havia essa opção dele fazer a opção. Ele teria que ir para o lucro real, invariavelmente. E na impugnação dele agora, por exemplo, eu estava lendo a impugnação que foi feita, e aí eu quero trazer, acho que a matéria é preclusa, inclusive, porque ele não traz essa questão de tributação pelo lucro presumido. Ele questiona o arbitramento e ele diz que ele não foi dado a ele a chance de fazer o lançamento pelo lucro real. Ou seja, o contribuinte ele concorda que o regime geral de tributação é o lucro real. Essa questão do lucro presumido não está na impugnação. Tá? Então, esse assunto, na minha forma de ver, né, e respeito a quem pensa o contrário, ela inclusive é preclusa para nós analisarmos em grau de recurso. Né? Sei que a Paula já está se mexendo ali. Depois ela fala, são essas três observações. Então. Obrigado. Só qual é o artigo que está? A regra geral no RIR lá, que você falou que ia me mostrar o artigo? Não, eu estou procurando aqui, vou ver se eu localizo. Pagando a sua palavra. Gente, nós temos que prosseguir com o processo, já está meia hora desse processo. Então. São duas questões aqui, presidente, que eu queria falar. Primeiro, no termo que a Júnia colou no voto dela, o termo de... Peraí que eu perdi a folha aqui. É termo de constatação e reintimação, tá? Que está na folha 5. No final do terceiro parágrafo, está escrito aqui, apuração pelo lucro real, embasadas pela escrituração correspondente e livros pertinentes, tendo em vista o impedimento para apuração pelo lucro presumido ou pelo Simples Nacional. Eu queria saber qual seria esse impedimento que a fiscalização está falando pelo lucro presumido. E a segunda pergunta a Paula comentou do artigo 16 em relação ao Simples Federal, que eu não sei, eu não tenho aqui o texto, eu também não estou encontrando, se ela depois puder fazer a leitura para deixar isso claro, eu gostaria, tá? E não tenho dúvida que eu concordo com vocês que a regra geral é o lucro real, trimestral, não há dúvida quanto a isso, eu concordo com vocês. Agora eu tenho duas dúvidas. A primeira se existia ou não a possibilidade da opção a ser feita naquela época da exclusão pelo Simples Federal, e esse impedimento que está no termo de constatação, que me leva a crer que a fiscalização já entendia que ela estava impedida por algum motivo, que eu não sei qual que de optar pelo lucro presumido. Ok, só isso. Ok, Paula, depois Marco. São dois pontos aqui que eu queria também tratar. É que ontem a gente julgou um caso justamente sobre a questão da preclusão. Se a gente devia conhecer o recurso, porque a matéria não tinha sido suscitada anteriormente, e era uma questão muito parecida com essa, e a gente acabou decidindo por conhecer do recurso e votar o mérito. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa coerência exatamente do que a gente falou ontem, num julgamento até da minha relatoria. Em segundo ponto, aí eu vou discordar um pouco sobre a questão de que a regra geral seria usar o regime do lucro real como regra geral, até porque se as duas formas de apuração do lucro, ou pelo presumido ou pelo real, estão previstas na legislação, a gente não pode dizer que uma seja exceção à outra, né? A contribuinte, ela tem
a possibilidade de escolher a forma que melhor se adequa à sua capacidade, possibilidade, enfim. E o artigo 16, Leonardo, ele diz o seguinte: a pessoa jurídica, o artigo 16 da Lei 9.317, que regula o Simples Federal, tá? Ele trata o seguinte: a pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. Isso quer dizer o quê? Que abriu a possibilidade às pessoas jurídicas excluídas do Simples se sujeitarem às normas de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas, ou seja, as normas de tributação pelo regime do Simples presumido ou pelo regime do Simples, pelo regime do lucro presumido ou pelo regime do lucro real. Não há aqui uma vedação ao lucro presumido, nenhuma determinação de que a apuração do lucro tenha que ser pelo lucro real. Pelo contrário, eu vejo nesse dispositivo que abre aí a possibilidade de apuração pelas regras existentes para a apuração do lucro. Então, eu discordo de que a tributação tenha que ser feita pelo lucro real. Acho que aí a discussão poderia vir a ser, foi necessário o arbitramento do lucro? Aí a gente tem que ver, mas que o contribuinte não poderia fazer opção pelo regime do lucro presumido, aí eu discordo. E eu acho que a gente tem que enfrentar, sim, essa discussão no mérito, até porque ontem nós já discutimos a mesma matéria em relação à preclusão de matérias não suscitadas na manifestação de inconformidade. Marco Rogério. Alguém caiu aí, não? Não, pode falar, estou te ouvindo. Caiu o Evandro, eu acho. Evandro. Bem, eu concordo em gênero, grau e número com a posição do Evandro, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. Tem um precedente aqui que eu gostaria que a relatora me esclarecesse melhor. Eu demorei para achar o TVF aqui e não repare no barulho de fundo. Na realidade, o contribuinte não estava no Simples, tá? Ela estava omissa. Vou ler o TVF. O TVF tem poucos parágrafos. Rapidamente aqui, o TVF está na folha 609 do e-processo, tá? Folha 609. A ação fiscal, tá, foi autorizada, porque estava omisso de DIPJ, tá? Em resposta à intimação fiscal de diligência, o contribuinte disse que ele foi excluído em 2009, mas entrou com uma ação judicial, em 99, aliás, e entrou com uma ação judicial. Só que essa ação judicial já foi indeferida, ele cita, analisando aquelas DIPJs, mas seu pedido foi julgado improcedente, está no TVF. Ou seja, ele foi excluído em 99, ele entrou com uma ação judicial, a ação judicial foi improcedente, não prosperou, ele não alega isso em lugar nenhum, e ele passou a ficar omisso, ele não estava nem no Simples. Então, essa discussão toda aqui está infundada. Aí, em 2007, no meu procedimento de diligência, foram lá verificar por que ele estava omisso, já que ele tinha notas fiscais nos sistemas, etc. E aí, o que aconteceu? Pediram para entregar as DIPJs, pediram os livros, ele não trouxe os livros, pediram para entregar as DIPJs, aí ele foi lá e entregou as DIPJs do Simples. Não era nem optante, tá? Ele entregou as DIPJs todo do período, em 2007, referente a 2004, do Simples. Aí que então, por isso que não tem nem ato de exclusão aqui, ele não podia ter nem estar no Simples. Bom, acho que isso aí decide tudo, né? Tem, aí, ele não trouxe os livros, entregou as declarações do Simples, quando não poderia nem estar, porque ele entregou retroativo há vários anos, e aí o fiscal, olha, não trouxe os livros. Pegou as receitas dele tal, e arbitrou. Ele não trouxe os livros, tá? Não estava no Simples, na realidade. Era omisso. Então, se vocês olharem o TVF, lá vão encontrar essa história na folha 609, tá? Eu acho que está perdendo tempo aqui discutindo uma coisa que não deveria. Obrigado, Marco. Iágaro, só para encerrar, hein? Depois vamos voltar. Bem rapidinho, só em resposta à Paula, aquilo que eu entendi, Paula, no processo ontem relatado por você trouxe um aspecto do TDPF, né, de ofício, né, e aí nós até conversamos se era matéria de direito público ou não. Foi por isso que foi trazido e que nós consideramos era decadente. Aqui nesse
isso que me parece que é bastante diferente aqui, né? Naquele caso, você trouxe uma matéria... Presidente, deixa eu pedir, eu posso pedir vista aqui, porque eu gostaria de olhar essa questão. Eu peguei pelo relatório da decisão recorrida, e me dava a entender que era isso, lançamento em razão de... Vista em mesa, você não pode pedir visto porque você é relator. Vista em mesa. Não, vista em mesa, alguém pediu. Se o Marco puder pedir, eu olho isso e amanhã a gente volta. Presidente, eu peço vista, presidente. Eu peço vista, presidente, não tem problema. Pedir vista? Não, é vista de mesa. Para ajudar o Júnior aqui, eu peço vista. Não, mas pera um pouquinho, Pagano, pera um pouco. Nós não podemos ter muita vista, porque vai atropelar tudo mês que vem. Vamos tentar. Sim, mas eu não vou ficar... Vista em mesa. Júnior. Gente, pelo amor, por favor, um minutinho só, gente, por favor. Júnior, você consegue resolver isso com uma vista em mesa? Então, vista em mesa. Obrigado, Pagano. Para amanhã, pode ser? Claro, pode. Continuando. Se eu soubesse que ia dar tudo esse monte de coisa, tinha dado provimento lá na DRJ. Só. A culpa é sua, presidente. Vamos lá, é a vida. É como já disse várias vezes, né? É o Raul Seixas. Não pode ficar. Tem que ter, não pode ser, tem que ser uma metamorfose ambulante, tem que se adaptar aos novos tempos, conforme as coisas vão evoluindo. Marco, dá para relatar, Marco? Você está com barulho ainda aí? Olha, de vez em quando tá uns estalos maiores, por enquanto tá com esse fundo assim, né? Vamos esperar um pouco, então, vai. Paulo, Você está escutando muito barulho ou não? Um pouco, né? Um pouco. Às vezes dá uma britadeira. Não, então deixa. O Júnior, continuando com você, item 45, Tecnostamp. Ô, Marco, desculpa, me passa, por favor, o número a página que você estava falando? 609. Beleza. Vai, Júnior, é sua relatoria ainda. Dá para fazer isso aí? Dá. Então vai, Tecnostamp, item 45. Espera aí que eu estou abrindo. Pronto. Bom, esse aqui é o seguinte, é arbitramento também, tá? Foram várias as situações que ensejaram o arbitramento, e aí a gente pode ir para o voto, eu acho. O relatório é muito extenso. O voto está na página 4. Da legitimidade do arbitramento. Pode ir? Que página? 4. Da legitimidade do arbitramento. Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de autos de infração de imposto de renda, CSL, lavrados na sistemática do lucro arbitrado. De acordo com a parte final do PVF, o arbitramento foi realizado pelos seguintes motivos: falta de escrituração do livro diário, apesar do fisco ter dado diversas oportunidades para fazê-lo, falta de apresentação da documentação registrada no livro de entrada de mercadoria, falta de apresentação de extratos bancários relativos à movimentação financeira, falta de apresentação das demonstrações financeiras, balanço patrimonial e demonstração de resultados. Alega recorrente que o arbitramento efetuado seria incabível, uma vez que teria apresentado documentação suficiente à apuração do lucro real. Afirma que, no decorrer do trabalho, a fiscalização foi informada de diversas dificuldades ocorridas com os serviços contábeis por elas contratados, que apresentou os documentos de arrecadação zerados sem que ela tivesse dado orientação nesse sentido. Diante dos fatos, a fiscalização admitiu que a hora recorrente promovesse a escrituração dos livros e demais documentos, o que afastaria a norma do artigo 530-A. Alega também que o disposto na súmula CARF 59 não pode ser aplicado ao presente caso, diante das suas particularidades. Aí ela alega, de acordo com a recorrente, porque a súmula 59 foi construída a partir de julgados em que, invariavelmente, após intimações para apresentação de documentos, ou até mesmo escrituração de documentos fiscais, a fiscalização se deparava com manifestações dos contribuintes, no sentido de que não dispunham de documentos ou não teriam sido localizados. Em todos os casos, sem maiores discrepâncias nas situações fáticas, a questão se resolvia pelo arbitramento, em virtude da impossibilidade de promoção de atendimento às solicitações, ou mesmo diante de manifestações evasivas. Incorretas as alegações da recorrente, porque, ao analisar a descrição fática do trabalho fiscal, constata-se que a situação não descrita se enquadra perfeitamente ao racional dos julgados que deram origem à súmula. E aí,
eu trago todo a série de intimações que foram feitas e que ele nunca respondeu. Conforme se verifica, aí eu estou no finalzinho da página 7. Conforme se verifica pela extensa transcrição dos fatos descritos no relatório fiscal, a recorrente foi intimada e reintimada 6 vezes. Em resposta às intimações, alegou dificuldade na reconstrução dos documentos contábeis e fiscais. Do início do procedimento até a formalização do auto de infração, decorreram mais de 8 meses. Trata-se, assim, da mesma situação fática constante dos acórdãos que deram origem à mencionada súmula, nos quais os contribuintes, mesmo depois de intimados e reintimados, alegam não possuírem documentos. Ao contrário do que afirma a recorrente, o lançamento por arbitramento não constitui penalidade. É forma de lançamento aplicável nas situações, como a dos autos, em que a contribuinte deixa de cumprir a obrigação de manter a escrituração contábil fiscal, que deveria ser disponibilizada. Aí eu transcrevo. A autoridade tem o poder de exigir do contribuinte a apresentação de documentos e esclarecimentos necessários às verificações incluídas no escopo do trabalho, no prazo e na forma por ela estabelecida. O contribuinte, por sua vez, tem a obrigação de escriturar e conservar os livros comerciais e fiscais até que ocorra a prescrição dos créditos tributários das respectivas operações. Aí eu cito 195 do CTN. Não resta dúvida, portanto, quanto à obrigação da recorrente relativa à manutenção em boa ordem e guarda da escrituração exigida. No presente caso, conforme consta do relatório, nos anos calendários 2006 e 2007, a contribuinte manifestou sua opção pela tributação com base no lucro real e nas declarações anuais de ajuste, DIPJ, deixou de declarar qualquer valor nas linhas referentes às receitas. E, não obstante, ter auferido receitas como informado no dia. Além disso, a alegação de que a culpa pela inexistência de escrituração, bem como da apresentação de DIPJ zeradas, foi do serviço de contabilidade por ela contratado, não possui qualquer relevância, e aí eu menciono o 136 do CTN, que fala que a responsabilidade da legislação independe da intenção do agente. Diante da situação acima descrita, não restou outra alternativa que não o arbitramento. Não podia a fiscalização permanecer inerte depois de diversas intimações frustradas para que a contribuinte cumprisse suas obrigações fiscais quando lhe fosse mais conveniente ou oportuno. Sendo assim, é inadmissível a desconsideração do lançamento realizado com base no lucro habilitado pela apresentação posterior de livros e documentos. A ocasião própria para a entrega da escrita contábil fiscal é durante a fiscalização. Isso porque, como já decidi diversas vezes por esse conselho, não existe arbitramento condicional. E aí eu menciono as decisões. Incorretas, portanto, as objeções apontadas pelo recorrente. Isso porque o lançamento por arbitramento fundamenta-se precisamente na ausência do cumprimento do dever de colaboração por parte do sujeito passivo. Sendo assim, o seu pressuposto essencial é a recusa do contribuinte em apresentar documentação fiscal. E aí eu transcrevo aí um trecho do Edmar. Exatamente por isso, a jurisprudência do CARF já consolidou o entendimento no sentido de que a juntada posterior de livros e documentos, imprescindíveis para a apuração do crédito, não invalidam o lançamento por arbitramento. Tal entendimento está consubstanciado na súmula 59, vinculante. Finalmente, é importante ressaltar, como bem apontou a decisão recorrida, que a motivação para arbitramento apontou também a ausência de outros elementos, como falta de apuração da documentação do livro de entrada de mercadorias, falta de extratos relativos à movimentação financeira, falta de apresentação das documentações financeiras, balanço e demonstração de resultado. Em face do exposto, improcedente a pretensão de cancelar o arbitramento realizado, tendo em vista a apresentação dos livros na fase contenciosa. Incorreta a adoção do percentual de 32%. Alega recorrente que a adoção do percentual de 32% para a presunção do lucro tributado, arbitrado, seria indevida, uma vez que, ao proceder à apuração dos tributos supostamente devidos, a fiscalização considerou como receita de serviço operações caracterizadamente de industrialização. Sendo assim, utilizou-se de percentuais relativos a operações de serviço e não aqueles pertinentes às atividades industriais, ocasionando a apuração maior dos tributos supostamente devidos. Conforme bem observado pela decisão recorrida, a receita tomada como base para o arbitramento, diante da apresentação dos valores zerados na DPJ e da falta de apresentação de estruturação e documentação comprobatória, foi conhecida por meio do registro de livros de saída de mercadorias, e as vias que foram fornecidas pela própria contribuinte ao fisco estadual. Nesses documentos, a própria contribuinte reconhece que
suas receitas seriam provenientes de produção própria e prestação de serviços. E aí eu transcrevi aí. Além disso, como ressalta a decisão recorrida, em que pese o impugnante alegar que suas receitas decorrem de industrialização por encomenda e buscar descrever seu processo produtivo, não apresenta prova documental alguma, a exemplo de notas fiscais de remessa ou retorno em industrialização que permitisse comprovar em que montante sua atividade é de fato industrialização. Apenas alegações nesse sentido não têm o condão de alterar o lançamento, devendo ser apresentados na impugnação os documentos e provas que possam influir na solução do litígio. Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Proposta da relatora, negar provimento ao recurso, pelos motivos já expostos no voto. Alguém quer se manifestar? Votando. Marco. Acompanho, presidente. Pagano. Com a relatora. Evandro. Acompanha a relatora. Conselheiro Iágaro. Com a relatora. Paula. Com a relatora. Luciano. Com a relatora, presidente. Também acompanha, unânime, negado o provimento, o julgamento encerrado, seguindo, relatoria sua, Paula. O item 47, Eldorado Participações. Por favor. Já está na base, vou abri-lo aqui. Relatório e voto. Eu vou direto para o voto, onde eu faço uma breve síntese do caso, tá? As páginas, a folha 3. Conforme já disposto no relatório desse voto, foi realizada diligência para averiguar o devido recolhimento de imposto de renda retido na fonte sob os seguintes códigos e períodos de apuração supostamente ledidos pela recorrente no valor de R$ 53.241,25. Aí eu trago aí o código 0561 e o código 1708. A unidade de origem procedeu com a análise da documentação acostada aos autos, compreendendo mais de 300 folhas juntadas em um intervalo de tempo superior a 8 anos e elaborando relatório detalhado e consistente sobre a procedência da situação, concluindo que, eu vou ler só os pontos que eu ressaltei para a gente entender o trabalho da diligência. Restou comprovada a extinção do crédito pelo recolhimento espontâneo do tributo do Código 1708, remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica para todos os períodos autuados. E número 2, restou comprovada a extinção do crédito pelo recolhimento espontâneo do tributo Código 0561, rendimento do trabalho assalariado, remuneração, documento, isso aqui está errado, de prolabore, de administradores para todos os períodos autuados. Da leitura do texto, combinada com a análise dos documentos carreados aos autos, concluo pela existência de elementos de prova relevantes no sentido de que houve erro no preenchimento da DIRF para os períodos de julho a dezembro de 2009. Os lançamentos contábeis e os registros nos extratos bancários corroboram a tese defendida pela recorrente de que houve mudança na remuneração do administrador Eduardo Tavares de Mello na virada do primeiro para o segundo trimestre de 2009, com reflexo na apuração do imposto de renda retido na fonte. Número 14. Porém, como a verdade material é soberana, ele observa a preclusão processual, e se fosse adotada, estaria fulminada a pretensão da recorrente, mas como a verdade material é soberana para o caso, penso, pelos fundamentos expostos, que o lançamento de ofício deva ser considerado insubsistente também para esse tópico. Isso posto, opino pelo provimento do recurso voluntário. E aí eu estou acatando o resultado da diligência integralmente, concluindo que não resta outra alternativa a esse processo, senão dar provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito remanescente em litígio. Esse caso, a gente converteu esse processo em diligência para verificar o cancelamento do auto de infração para cobrança de imposto de renda retido na fonte sobre o trabalho assalariado, nesse Código 0561, para o ano calendário de 2009, e imposto de renda retido na fonte incidente sobre remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica, no Código 1708, para esses anos calendários de 2009, 2010 e 2011.
O contribuinte trouxe uma série de documentos, né, em sede de recurso, e, como eu disse, eram mais de 300 páginas, a gente converteu o julgamento em diligência, e a resposta da diligência foi a de que o contribuinte tinha razão e que os tributos estavam extintos por pagamento. Vocês precisam de mais alguma informação? Eu acho que está bem claro. Da minha parte, não. Não sei se alguém mais quer se manifestar aí. Eu só achei que o colega auditor fiscal que fez essa diligência, ele não precisava ter falado tudo que falou ali, né? Eu achei que nas conclusões dele ele exagerou. Ele, inclusive, abriu mão da ciência do relatório da ação fiscal, porque além de dizer assim, opino pelo provimento do recurso voluntário, deixa de certificar e abrir o prazo para a manifestação do contribuinte por ser procedimento inócuo. Aí é difícil, hein? A gente vai manter, mas a gente não é obrigado a cumprir o que diz a diligência. Tá? Não, eu sei. Então, não foi por isso, né? É porque acho que eu vou divergir para dar ciência ao contribuinte. Tanto que eu nem ressaltei esses os pontos que me levaram a essa conclusão. Na verdade, como ele avaliou as provas... Eu estou criticando o relatório da diligência, não precisava ter falado isso. Eu estou tranquilo, materialmente tranquilo. Só que, imagina se nós não acatamos o relatório de diligência dele. Mas Marco, eu li aqui o item 16 do relatório de diligência. O que ele fala foi o seguinte, que é procedimento inócuo, uma vez que os fundamentos pedidos do recurso foram contemplados, entendeu? Integralmente. Mas essa é a opinião dele, o Iago. Dele, né, Iago? Não, mas o que ele está dizendo é o seguinte, assim, ele concordou, o relatório de diligência dele concorda com tudo que o contribuinte arguiu, quer dizer, o contribuinte não tinha nenhuma razão para contestar o relatório dele. Mas podemos não concordar com isso. Nós podemos não concordar, mas aí o contribuinte vai ter a carga decisória nossa para recorrer, não do relatório dele. Ele não precisaria, eu concordo com o Marco, ele não precisaria exprimir esse ponto de vista, essa valoração dele é absolutamente... Não, concordo que a opinião dele sobre como o resultado do julgamento, de acordo com o Marco, exatamente. O que eu estou dizendo é só a questão da ciência da diligência que ele resolveu. Mas quanto ao resto, ele poderia deixar de lado essa parte, né? Mas tudo bem. Bom, a proposta da relatora negar provimento. Presidente, pela ordem. A Júnia falou que a internet dela... A Júnia sumiu. Ela falou que a internet dela caiu aqui no grupo do WhatsApp. Tá, vamos continuar, acho que não vai dar um problema de prejuízo para o contribuinte. Vamos lá, Marco. A proposta é dar provimento, tá, doutor Paulo? Desculpa, dar provimento. Acompanhe, presidente. Pagano? Com a relatora. Evandro? Com a relatora. Iago? Com a relatora. Luciano? Acompanho o relator. Também acompanho, unânime ausente momentaneamente a conselheira Júnia, 5 minutos de intervalo. Isaías?